Olá, bem-vindas à nossa análise de hoje. Temos aqui um material bem denso que faz a gente pensar bastante. Um ensaio crítico do Maurício Machado. O título é O Colosso de Gelo, a ONU, a Barbárie Normalizada e o Abismo da Desumanização em Gaza. A nossa ideia aqui é, assim, fazer uma análise mesmo, sabe? Mergulhar nos argumentos centrais do texto, vamos dar uma olhada na visão dele sobre a ONU, essa percepção de que ela não está funcionando em Gaza, né? E essa coisa da normalização da barbárie, os processos de desumanização. Ele usa muita referência filosófica, psicológica. Para começar, acho que a imagem mais forte é essa do título mesmo, né? A ONU como um colosso de gelo. Ok, então? Vamos lá, vamos desembrulhar isso. Exato, e é bom já deixar claro, né? O texto tem uma pegada muito crítica, bem incisiva mesmo. O autor não parece buscar um meio termo, a intenção é analisar o papel que ele enxerga nessas instituições internacionais, sabe? E como o poder global lida ou não lida com conflitos extremos como o de Gaza. Então vamos para o primeiro ponto que o ensaio bate forte. A crítica à ONU e o que o autor chama de falência ética. A tese principal é pesada. A ONU, criada com aquela promessa do nunca mais, né, para evitar genocídios, teria falhado assim catastroficamente em Gaza. Ele descreve como um colossal mausoléu da própria razão de ser. E o interessante no que o ensaio coloca é que essa falha não seria tipo um acidente de percurso. O autor argumenta que ela está na própria estrutura da ONU, sabe? Uma arquitetura de poder montada lá pelos vencedores de 1945. O poder de veto no Conselho de Segurança, por exemplo. Ah, sim, o famoso veto. Pois é. No texto, isso é lido não como, um jeito de manter equilíbrio, mas como a pura vontade de poder do Nietzsche. Aquela força que busca se afirmar, dominar, aplicada às nações mais fortes. Aí, os interesses particulares deles acabam passando por cima de qualquer ideal de justiça para todo mundo. E a ação coletiva fica paralisada, né? E para aprofundar essa crítica, o ensaio vai buscar outros pensadores, né? Acho que ele menciona o Giorgio Agamben. Menciona. Para descrever a situação dos palestinos como se estivessem num estado de exceção o tempo todo. Tipo um limbo jurídico, sabe? Onde as leis normais, as proteções, parecem não valer. É a tal zona de indiferença do Agamben, onde a vida, pode ser eliminada sem que isso seja considerado um crime de verdade para o poder. Nossa, pesado. E isso liga direto com o argumento da normalização da barbárie. O texto diz que Israel, com o apoio dos Estados Unidos, estaria fazendo isso. E uma das ferramentas principais seria esvaziar a linguagem dos direitos humanos. Aí ele conversa com a Hannah Arendt sobre como destruir os fatos é tática totalitária, e o George Orwell, claro, com a linguagem duplicada lá de 1984. Tipo Guerra e Paz. Exato. O ensaio dá exemplos que considera parte disso. Bombas viram respostas precisas, destruir casa, hospital, escola vira dano colateral e as mortes são justificadas como necessidade de segurança ou até uma guerra existencial. A linguagem fica distorcida, né? Essa questão da linguagem como ferramenta para dominar e principalmente para desumanizar. Parece que é um eixo central mesmo no ensaio. E como essa desumanização funciona na prática, assim, no nível psicológico, social, segundo o texto? É aqui que a análise, para mim, fica mais complexa ainda. Fica assim, o ensaio olha para a desumanização não só como política, mas como um processo mesmo, psicológico e social. Aquela retórica que, segundo o texto, transforma os palestinos em animais ou problemas demográficos, não é só ofensa, sabe? É visto como um passo cognitivo que meio que libera a violência em larga escala. Para explicar como isso funcionaria, o texto usa o conceito de desativação seletiva moral do psicólogo Albert Bandura. Ele detalha os mecanismos, tipo justificar a violência como necessária para um bem maior, usar eufemismos para esconder a brutalidade, comparar com coisas piores para parecer menos ruim, diluir a culpa na cadeia de comando. Essas coisas permitem que gente comum ou grupos façam coisas terríveis sem o peso da culpa. Entendi. A pessoa meio que se desliga moralmente daquilo. Isso. E o texto argumenta que a tecnologia moderna ajuda nisso.
ataques à distância, por exemplo, e também uma cobertura da mídia que é percebida como parcial, né? Isso tudo transforma as vítimas em números, em abstrações, não são mais pessoas reais ali sofrendo. E o ensaio vai mais fundo ainda, traz a ideia de vergonha prometeica, do filósofo Gunther Anders, que seria essa sensação horrível de ter um poder técnico quase divino para destruir o lado Prometeu, né? Mas não tem a capacidade emocional ou ética para lidar com isso, para impedir a destruição. Uma dissonância gigante, então. Exatamente. E essa lacuna, segundo o texto, levaria a um tipo de entorpecimento por compaixão ou fadiga da empatia. Ver tanta imagem de sofrimento o tempo todo sem poder fazer nada de efetivo. Paradoxalmente, acaba gerando o quê? Apatia, indiferença. A barbárie vira só um barulho de fundo. É quase um paradoxo mesmo, né? Totalmente. Uma indiferença que acaba banalizando o horror. E essa banalização me lembrou na hora de outro conceito que o ensaio traz. A banalidade do mal, da Hannah Arendt. Pelo que eu entendi do texto, a aplicação aqui não é nem focar nos caras sádicos, mas na eficiência fria, burocrática. Isso, exatamente. Generais planejando ataques no mapa, diplomatas usando veto lá na ONU, funcionários cumprindo ordens, todo mundo fazendo sua parte num sistema que, no fim das contas, causa uma carnificina imensa. Talvez nem tenha ódio pessoal ali na caneta do burocrata, mas o resultado é: Brutal. a máquina funciona friamente, né? Mesmo que o resultado seja devastador. E se a gente junta tudo isso, né, o quadro geral que o ensaio pinta, as consequências que ele aponta vão bem além de Gaza. O texto argumenta que essa aparente facilidade com que vidas são descartadas, com a violência transmitida quase ao vivo e mesmo assim sendo ignorada ou justificada, justamente pelas estruturas que deveriam proteger, isso sinaliza que aquele contrato social global tá rasgado. Mesmo que ele sempre tenha sido meio frágil, né? A ideia de uma comunidade internacional baseada em valores comuns. Ô Zé, nessa visão crítica do ensaio, isso se revela mais uma fachada do que realidade. Sugere que a própria ideia de uma ordem mundial baseada em leis para todos tá abalada na base. E aí voltamos para a metáfora principal, a ONU como o colosso de gelo. O ensaio não vê só como uma instituição que falha na prática, mas como a própria imagem dessa paralisia mais profunda. Ela mantém a forma por fora, né? A estrutura de uma ordem mundial, mas por dentro seria fria, frágil, incapaz de aguentar o calor da violência real. Derrete diante do que o autor classifica como genocídio em Gaza. Sim. E ele enxerga isso como sintoma de uma crise ainda maior, uma possível mudança para o que ele chama de era pós-humanista. O que seria isso exatamente? Seria uma era onde a própria ideia de humanidade como um valor ético que une todo mundo estaria sendo jogada fora, sabe? Em troca de lealdades menores. Nação, etnia, tribo. O projeto do iluminismo, que queria construir uma moral universal em cima do particularismo, estaria ruindo, segundo essa análise. E por quê? Justamente porque a instituição que deveria ser o símbolo disso, a ONU, se mostra incapaz de garantir o direito mais básico de todos, o direito de existir. Nesse cenário, o ensaio argumenta que normalizar a barbárie e destruir a linguagem são ataques diretos a esse projeto universal. Desmontar o sentido de palavras como direitos humanos, genocídio, enquanto se usa autodefesa para justificar destruição em massa, seria um jeito de reescrever as regras do jogo internacional. O texto chama isso de um novo nominalismo da violência. Quem tem o poder de dar nome às coisas, de controlar a narrativa, esse controla como a realidade é percebida. E aí pode cometer atrocidades e ainda se apresentar como vítima ou como o cara que tá pondo ordem na casa. O cenário futuro que o ensaio desenha a partir disso tudo é... Nossa, ele chama de pesadelo em câmera lenta. É um prognóstico bem sombrio mesmo. Quais seriam as consequências futuras dessa dinâmica, na visão do autor? Muito sombrio, concordo. O texto detalha algumas consequências diretas que ele prevê. Primeiro, é como se criasse uma licença para o genocídio. A mensagem que outros regimes poderiam tirar disso é: olha, o sistema internacional não funciona, a justiça é seletiva,
Se você tiver poder e aliados fortes, dá para eliminar um povo inteiro e ficar impune. Aquele lema, nunca mais, vira na prática sempre que for conveniente para os poderosos. Que terrível pensar nisso. Segundo, o ensaio prevê uma radicalização do ódio que talvez não tenha mais volta. Ele argumenta que a geração de palestinos que sobreviver a essa destruição, vendo família morrer, futuro destruído, e o mundo assistindo com o que eles percebem como indiferença, essa geração dificilmente vai acreditar em direito internacional, né? A lição aprendida seria brutal. Violência é a única língua que o poder entende. Isso só alimenta mais ciclos de vingança, de retaliação, por gerações. Um ciclo sem fim. Pois é. E por último, uma consequência que o autor acha que talvez seja a mais profunda de todas: a desagregação da própria consciência ocidental. O Ocidente, que sempre baseou sua identidade na conversa dos direitos humanos, se veria na posição de cúmplice percebido da barbárie. Essa contradição gigante entre o que se fala e o que se faz ou se deixa fazer. Isso geraria, segundo o texto, uma fratura moral interna, levaria a um cinismo geral, a um descrédito nas instituições, a uma apatia, e essa apatia moral, claro, é um prato cheio para novos autoritarismos, totalitarismos. Faz sentido? O ensaio termina essa linha de pensamento com uma frase bem forte. A desumanização do outro é sempre o primeiro passo para a desumanização do self. Quer dizer, ao desumanizar o outro, a gente acaba se desumanizando também. Recapitulando então, o ensaio do Maurício Machado nos deixa com uma visão muito dura, uma crítica assim, contundente mesmo. Apresenta a ONU como símbolo dessa falência moral e estrutural, explora os mecanismos psicológicos, linguísticos que, segundo ele, permitem a desumanização, a normalização da violência extrema, e projeta um futuro onde as consequências disso seriam devastadoras, não só para as vítimas diretas, mas para a ordem global e para a própria ideia de humanidade, A conclusão do ensaio é direta. O silêncio da ONU grita. A questão principal que ele levanta não é se a ONU como instituição vai sobreviver a essa percepção de relevância, mas se a própria humanidade consegue sobreviver a esse processo de desumanização, que a inação do poder estaria na visão do autor incentivando. Por isso o texto não pede só reforma institucional, sabe? Ele fala numa nova gramática de resistência. Algo que precisaria ser criado fora dessas estruturas que ele vê como comprometidas, baseada na recusa ativa dessa linguagem que desumaniza e na solidariedade real, concreta. É uma análise que, incomoda, sem dúvida, e convida a gente a pensar muito. E talvez para quem está acompanhando a gente, fique uma questão que vai além do texto ensina. Considerando essa crítica do ensaio à paralisia das instituições formais e ao poder dessa linguagem distorcida, que tipo de ação, individual ou coletiva, talvez fora dessas estruturas que o texto vê como falhas, que tipo de ação poderia realmente desafiar e tentar reverter essa normalização da barbárie que o autor descreve de forma tão veemente? Fica aí a pergunta para a gente levar e refletir.